Paz seja convosco. Agradeço a Deus porque permite diminuir um pouquinho o volume, a velocidade lá, só para diminuir o ruído, por favor. Muito alto. Diminui só um nível do ventilador. Me alegra estar nesta noite com você. Pude estar uma semana com a família descansando. Confesso que não foi o suficiente. Precisava de pelo menos uns 10, 15 dias. Mas aprove ao Senhor que nós tivéssemos esse tempo lá. Foi um tempo proporcionado por Deus, abençoado pelo Senhor. E também o retorno nosso para as nossas atividades. O ano de 2021 tem muitas promessas, muitos desafios. E nesse segundo culto de 2021, eu quero orar por você. Orar para que Deus possa conceder a você graça, possa te dar força nas lutas e nas dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, neste momento, Pai, em que retomamos os nossos trabalhos, os nossos cultos, os nossos atendimentos, eu quero, Pai, colocar na Tua presença a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor nos conceda nesse ano de 2021, um ano repleto da Tua graça, da Tua misericórdia, que o Senhor possa, Pai, nos dar a força necessária para nós resistirmos ao dia mau, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa, Pai, nos formar, nos amoldar mais a figura do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Quero agradecer ao Senhor por mais esse dia na Tua presença, por mais essa possibilidade de estarmos juntos, Pai, mesmo que remotamente, falando da Tua graça e do Teu amor. Consagramos ao Senhor todo este tempo, Pai. Sejam louvores, sejam orações, seja ministração da Tua santa palavra, dízimos e ofertas, tudo, Pai, seja para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, porque Ele tem enchido os nossos celeiros, Ele tem enchido as nossas lâmpadas com o Seu Santo Espírito. Ele nos tem concedido graça para continuarmos caminhando e nos perdoado diante das Suas grandes e infinitas misericórdias. Você que chegou agora, quero saudar você mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom viver debaixo dos Seus cuidados. É muito bom viver debaixo da Sua poderosa mão. O Senhor é bom e a Sua misericórdia, ela dura para sempre. Está caindo um torozão aqui. Se por algum acaso o som ficar um pouquinho baixo, o motivo é porque o som da chuva no telhado, essa chuva abençoada, ela meio que abafa um pouco a voz. E se for o caso, manda uma mensagenzinha lá, a Rosângela vai fazer um sinal para mim, eu falo um pouquinho mais alto, mas eu vou tentar manter a minha voz estável, a menos que você assim o fale. Em nosso último encontro, semana passada, primeiro culto do ano, nós meditamos sobre a dependência divina. Mandei essa abertura para vocês. Não é algo que eu produzi de uma maneira separada, não. Eu fui meditando, como faço sempre, fazer a abertura do nosso culto. E algumas dessas aberturas eu separo e mando para vocês, para que vocês já estejam em meditação. Como seres humanos, vivemos uma vida de recomeços. O início do ano nos leva a refletir o que fizemos de errado e os novos caminhos a serem traçados. Novos planos são importantes, pois, conforme a minha esposa fala, nos põe em movimento. Há uma importância fundamental em estarmos sempre em movimento.
Quando observamos as águas que ficam paradas por muito tempo, a característica que prevalece nela é o mau cheiro, é a morte. Por isso o nosso mover, o meu mover, o seu mover, os meus planos, os seus planos, os novos caminhos a serem traçados, eles têm que sempre se alicerçar em Deus e em seus preceitos e seus benefícios. Nós temos que olhar para os nossos planos, façamos planos sim, mas sempre analisando o que Deus quer para nós. O verso que ficou da semana passada é Gálatas 2:20, que diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. E aí eu recortei um pequeno pedaço da abertura do culto da semana passada, em que eu falei: Saulo o grande se tornou Paulo o pequeno. Ele era fariseu, poderoso, estudado e considerado, estudado e temido. Mas depois de se tornar um cristão, ele ficou pobre, era desprezado, perseguido e era considerado por louco. Eu deixei na semana passada, na abertura do culto, no final do culto, a seguinte pergunta: aos olhos humanos ele piorou ou ele melhorou? Aos olhos humanos ele piorou. Mas quando nós olhamos dentro dos nossos olhos espirituais, nós vimos que ele teve a maior de todas as riquezas, que é a presença de Deus. Mas ele teve que perder muita coisa para aprender a depender de Deus. Ouvi um relato do Billy Graham, famoso evangelista da década de 70, 80, hoje falecido, uma pena, homem de Deus. Um homem que enchia estádios para ouvirem ele pregar a palavra de Deus. Um homem que era chamado por pessoas de grande nível de autoridade para ouvir os seus conselhos. Certa vez vi uma série com Rosângela a respeito lá da rainha da Inglaterra, e mostrava um país que é predominantemente, naquela época pelo menos, católico romano, em que aquela rainha, nova rainha, ela olhava e via aquele movimento nos Estados Unidos, e ela falou assim: eu quero conversar com este homem. E isso gerou muita insatisfação daqueles clérigos que a acompanhavam. E aquele homem foi lá e falou com ela e deu conselhos a ela. Em certo momento de tanta popularidade que aquele homem tinha, ele foi convidado a ser candidato à presidência dos Estados Unidos, com grande chance de ser o primeiro presidente pastor da história dos Estados Unidos. E a resposta dele foi um veemente não. E aqueles homens não entendiam por quê. Mas o Senhor vai poder mudar tantas coisas. O Senhor vai poder fazer isso, vai poder fazer aquilo. Aquela injustiça que o Senhor tanto condena, ela pode, através das suas mãos, mudar. E ele fala: me desculpem, mas eu não posso me rebaixar de cargo. Eu já sou embaixador de Deus. É a mesma visão de Paulo. Ele entendia que ele estava numa condição acima da maioria das pessoas. E a pergunta que eu deixei no finalzinho também para você é: você está preparado para Deus ele realmente colocar você numa posição em que você seja influenciador das pessoas? Ou se ele te der o arado na mão, você em algum momento você vai largar este arado? A palavra de hoje tem como título Deus, o nosso libertador, que tem a ver com os nossos louvores. Renova-me, eu não tenho forças. Segura na mão de Deus. Se você não segurar, você cai, você não se levanta mais. E se agradecer, se alegrar na presença de Deus, por Ele estar com você. Deus, Ele é o meu libertador. Deus é o seu libertador. Deus é o nosso libertador. Abra a palavra de Deus em Salmos capítulo 4. São 8 pequenos versículos.
Salmos capítulo 4. Assim diz a palavra de Deus, Salmos capítulo 4, verso 1 em diante. Salmo de Davi, ao mestre de canto, com instrumento de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve, porque o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do seu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Palavra do Senhor. Senhor, mais uma vez agradecemos a Ti pela Tua palavra, que é escrita, traduzida, revelada a nós. E nós temos livre acesso a esta palavra e nós louvamos ao Senhor. Agradecemos a Ti porque não vivemos num país de perseguição e pelo menos por enquanto nós temos liberdade para lermos e orarmos a Tua palavra quando assim o desejarmos. Queremos pedir nesta noite mais uma vez que o Teu Espírito Santo nos dê o entendimento, a capacitação, que o Senhor revele-se a nós através da Tua palavra, nos dê ensinamentos, que o Senhor mova os nossos corações a sermos mais semelhantes a Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor renove mais um ano a licença para que eu esteja à frente desta igreja falando da Tua palavra. Sei, Pai querido, que não tenho capacitação, sei que não tenho habilidade, mas sei que o Teu Espírito pode todas as coisas. E no Senhor eu me alegro e entrego a minha vida para ser um vaso de honra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Depois que Davi, no início do Salmo 4, orou a Deus pedindo-lhe socorro, ele volta-se imediatamente o seu discurso para os seus inimigos. E estando na dependência da promessa divina, repita comigo, promessa divina, confia na futura vitória sobre eles. Por que promessa divina? Porque não é a promessa do pastor Paulo, não é a promessa do INSS, não é a promessa do médico que vai liberar os medicamentos da alergia em fevereiro, ou que vai liberar uma coisa ou outra. Não, não. A promessa ela é de Deus. E nós vamos ver a importância da confiança na promessa divina. Davi nos ensina com o seu exemplo que quando formos assolados pela adversidade, nós seremos, e o somos todos os dias. A palavra de Deus diz que todos os dias nós somos entregues como ovelhas ao matadouro, entregues para a morte. Ele nos ensina que quando nós formos assolados pela adversidade ou envolvidos em profundas aflições, antes de tudo nós temos que meditar nas promessas divinas. Porque quando você lembra das promessas do Senhor, e você começa a analisar a sua vida, algo que eu falei para você no finalzinho do ano, na virada do ano, no primeiro culto na semana passada, você tem que meditar o que Deus fez na sua vida, as coisas que você fez ou que você não fez, vão trazer à tona a ação de Deus. Você vai conseguir olhar com os teus olhos aquilo que Deus já fez. E o que acontece é que gera-se em nós esperança de salvação das nossas lutas. A esperança da salvação nos é demonstrada de modo que, usando como defesa, como nossa defesa, o que? A esperança
a confiança nas promessas, nós possamos romper todas as tentações que nos assaltam. A palavra de Deus, no capítulo 4, ela começa, não no versículo 1, mas ela começa na abertura, que está escrito assim, para o diretor de música. Está falando para quem que Davi escreveu. Ou melhor, ainda não falou que foi Davi. Para quem é essa música? É para o diretor de música, ou ao mestre de canto, dependendo da tua versão. E ele fala com instrumentos de cordas. Não é instrumento de sopro, não é capela, não é atabaque, não é percussão, instrumentos de cordas. E aí ele assina falando o Salmo de Davi. A data que esse salmo foi escrito é incerta, nós com grande probabilidade. Davi era então fugido e exilado devido à perseguição de Saul. Ele tinha sido ungido também como rei. Saul havia perdido a unção do Senhor e começou a perseguir Davi. E aquela perseguição foi uma perseguição que forjou quem Davi era. No primeiro culto, no culto do Natal, há 2 domingos atrás, eu falava que Deus usa quem Ele quer. Ele usou o imperador para fazer o censo e levar a família de Jesus Cristo para onde ele tinha que nascer. Na semana passada nós falamos que Deus, Ele permite que Satanás fosse aquele espinho na carne e usa Satanás como instrumento. E aqui, Saul foi um instrumento para forjar Davi. Uma outra opção, além de Davi, é a figura de Absalão, que é uma outra história. Seu filho se rebela contra ele por uma falta de ação de Davi muitos anos antes. E aquele homem, ele arma toda uma situação para roubar, para usurpar o trono de Davi, chegando ao ponto de expulsar Davi da sua própria casa. Esta é outra possibilidade. Davi teve que fugir, tanto num caso como outro, para buscar a sua segurança. Esse salmo foi criado, como eu disse, não para ser declarado, não para ser falado, mas para ser cantado. Não com a voz apenas, mas provavelmente com um violão diferenciado, não como nós temos nos dias de hoje, talvez um bandolim, uma harpa, alguma coisa que tinha cordas. Davi fala, não é para outro instrumento a não ser para ser com instrumentos de corda, os quais eram presididos por aquele homem que recebe o salmo, de quem nós falamos agora, o diretor de música ou o mestre de canto, seria o líder do louvor. Salmos capítulo 4, verso 1, é o primeiro versículo de 3 que nós vamos meditar, que diz assim, responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na minha angústia, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. À luz dessas palavras, temos uma demonstração, não de desespero, mas de fé, de Davi, que embora enfrentasse a mais extrema angústia, perseguição, seja pelo seu rei Saul, seja pelo seu filho, e se sentisse quase consumido por uma longa série de calamidades, ele não tinha mais uma casa, ele não tinha mais a sua família, ele não tinha mais o seu reinado, ele tinha que viver escondido, ele não sucumbiu à dor. O que é sucumbir à dor? É desistir. Quando você olha 2 boxers lutando, quando chega no estado da luta em que um dos boxers não tem mais condição de lutar, o que acontece é que o técnico do lado que está perdendo, ele pega e joga a toalha, é um símbolo de que ele desiste. Moisés poderia dar outro exemplo, quando está na luta lá, de corpo a corpo lá, quando a pessoa não quer mais lutar, não aguenta mais, ela bate no tatame assim, ó, eu desisto. Davi, apesar da sua dor, ele não se permitiu ter o coração tão desesperado que não tivesse forças para recorrer a Deus, o seu libertador, o meu libertador, o libertador de Davi também. Mas não são todos que agem desta maneira nas Escrituras. Eu separei um caso específico, o caso de Acasias, um rei, muito tempo depois de Davi, em que ele se encontrava enfermo. Ele estava numa condição em que ele foi para o seu leito e ele não sabia se ia continuar vivendo.
E em vez de chamar os profetas do Senhor, em vez de buscar ajuda dentro de Israel, ele manda mensageiros a um outro país, a um lugar em que adoravam um Deus falso. E a resposta de Deus, através do profeta, em 2 Reis, capítulo 16, é essa: assim diz o Senhor, porque enviastes mensageiros a consultar Baal Zebubi. Zebubi, Deus de Ecrom. Será por acaso não haver Deus em Israel cuja palavra se consultasse? Deus fala: eu não estou aqui. Eu deixei de ouvir você. Por que você mandou consultar outras pessoas? É algo do tipo: você está com uma enfermidade. Em vez de você pedir que as pessoas orem por você, você vai num local em que tem ações místicas ou trabalha com obras de macumbaria, de feitiçaria. É isso que está acontecendo aqui. Aí Deus dá ultimato para ele: porque você fez isso, desta cama que você subiu, você não vai descer. Pelo contrário, você vai morrer. Por causa da desconfiança dele em relação a Deus, houve a morte. Porém, através da sua oração, Davi testificou que mesmo quando se viu totalmente privado de socorro terreno, ele depositava a sua esperança em Deus. Quantas vezes você está sem socorro? Quantas vezes, às vezes, você liga para as pessoas procurando um conforto e você não encontra? Liga, está ocupado. Manda mensagem e a pessoa não te retorna. Davi estava numa situação como essa, mas a esperança dele não estava em homens, estava em Deus. Além do mais, ele chama Deus de o Deus da sua justiça, significando que ele confiava em Deus como defensor das suas causas. Eu faço a minha parte, mas quem luta por mim é o Senhor. Em várias ocasiões, Deus ele lutou pelo povo de Israel sem ninguém nem desembainhar a espada. Exércitos de milhões de pessoas vinham contra Israel e simplesmente Deus acabava com aquele exército antes de começar a batalha. Deuteronômio 32, 35 fala: a mim me pertence a vingança, Deus dizendo, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, o seu destino se apressa em chegar. Deus fala sim dos seus inimigos, não necessariamente dos seus, pessoa física, dele. E sempre nós temos que entender que o centro da palavra não é você e não sou eu, mas é Deus. E quando você está agindo em nome dele, ele luta por você, porque ele está lutando por ele. Deus apela ao seu Deus porque ele sabe que Deus ele é justo. Ele não pende por um lado e não pende por outro. Deus apela ao seu Deus porque ele sabe que ele faz o que é certo. Ele tem um manual, a palavra, e ele sabe que ele seguindo a palavra, aquilo vai funcionar de maneira perfeita. Às vezes eu vejo a minha esposa fazendo lá os pães, os bolos e tal, e aí ela fala: esse bolo não deu certo. E aí eu poderia perguntar para ela: mas você não fez a mesma receita? Você não fez tudo? Fiz, mas por que não deu certo? Eu não sei. Mas dentro do plano espiritual não há possibilidades de erro, porque Deus ele sempre faz o que é certo. E Davi apela ao seu Deus, porque Deus guarda a sua palavra pactual. Essa palavra pactual é muito importante para você. E eu separei 3 versículos para falar um pouquinho disso. Primeira coisa que você tem que entender é que você não é o centro. O mundo não gravita em torno de você. Por muito tempo as pessoas pensaram em que a Terra era o centro do universo. Pensavam que o Sol girava em torno da Terra. E as pessoas começaram a achar que realmente o ser humano ele é tão lindo, tão maravilhoso, tão precioso, e Deus ele fica desesperado. E cantores gospel hoje cantam músicas dizendo que Deus chora, que Deus esperneia, que Deus bate o pezinho porque você não quer ficar com Ele. Mas na verdade, a fidelidade de Deus não é comigo,
mas é com a sua palavra, com o que ele disse. O primeiro versículo de 3 que eu separei para falar um pouquinho sobre essa palavra pactual é Números 23, 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Davi está preso nisso. Ele tinha sido colocado no reino pelo próprio Deus. Quando Samuel ungiu o rei, ele falou assim: a palavra de Deus está dizendo isso. Aconteceu com Abraão também. Por que ele tentou matar o filho da promessa? Porque se Deus falou, algo Deus vai fazer. Nem que Deus ressuscite, Deus vai fazer alguma coisa. Deus não é homem para que minta. O que ele falou, ele vai cumprir. O segundo versículo, que trata um pouquinho a sua autocentralidade do mundo, em que o mundo inteiro tem que existir para te satisfazer, Ezequiel 36, 32. No meio da Babilônia, no meio do conflito, Deus começa a trazer palavras duras para aquele povo, e aquele povo acha que ele é o centro da humanidade. E Deus fala, Ezequiel 36, 32, não é por amor de vós. Não é por amor de vós. Fique bem entendido. Hoje tem uma expressão, sabe o que é o desenho? É como se Deus estivesse falando isso. Não é por amor de vós. Fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Ele está falando para aquele povo que ele não está fazendo aquilo para satisfazer os egos, os desejos e anseios. As pessoas muitas vezes viram à noite na igreja, do dia 31 para o dia 1º, só para pedir coisa. Ninguém agradece nada, como se Deus tivesse a obrigação de fazer uma série de coisas. Davi não se apresenta perante Deus nessa situação. Não é por amor de vós. Não é por amor de você, fulano, beltrano e ciclano, mas é por amor à minha palavra que eu faço isso. E todos os planos, todos os desígnios, nenhum deles pode ser frustrado. Jó 42, 2, no fim das lutas de Jó, quando Deus começa a restauração da sua vida. Ele que havia perdido seus filhos, todos eles, todos os seus bens, a sua saúde, e o Senhor começa a restaurar tudo numa porção dobrada. E Jó olha para aquilo e fala: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Davi realmente deseja que a sua angústia seja aliviada e afastada para longe de si, da mesma maneira que Paulo na semana passada: Senhor, por 3 vezes eu já orei, tira o espinho de mim. E Deus fala: a minha graça te basta. Davi toma Deus por testemunho enquanto se queixa da conduta maliciosa e injusta dos homens contra ele. E por seu próprio exemplo, ele nos ensina que em qualquer tempo, nossa retidão, em qualquer tempo, a nossa retidão, se você estiver andando nos caminhos do Senhor, você estiver seguindo os ensinamentos, olha, eu estou sendo um bom profissional, olha, eu estou sendo um bom pai, eu estou sendo uma boa mãe, um bom tio, irmão, filho, filha, eu estou sendo um bom marido, uma boa esposa, eu estou fazendo a minha parte. Se em algum momento você não for reconhecido pelo mundo, você tem que não se sentir desestimulado, mas lembrar-se que o Deus dos céus, Ele não é Deus não é homem que minta, Ele não é aquele que faz as coisas por sua causa, mas por causa da palavra dEle, que se Ele constituiu você em uma atividade, Ele vai te sustentar, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus está nos céus defendendo a própria causa dele, na qual nós estamos inseridos. Paulo, como Davi, era dotado de uma coragem proveniente da mesma fonte, pois quando muitas e más notícias foram espalhadas a respeito dele no meio dos coríntios, ele não xinga, ele não amaldiçoa, mas ele apela para o tribunal de Deus. 1 Coríntios 4, 5 diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. E aí eu coloco: ou então a sua paga.
Se é para honra, louvor. Se é ímpio, é juízo. Portanto, se não podemos encontrar justiça em parte alguma do mundo, se você olhar para a sua situação e você vê que parece que nada do que você faz resolve, você pode testificar que o seu único apoio para você continuar caminhando não se encontra nas suas forças, mas se encontra em Deus. Um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, Jeremias 29:11. Quando você olhar para a sua luta e dificuldade, lembra de Jeremias 29:11, em que ele fala assim: eu sei que pensamentos eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. O Senhor, apesar de Ele estar agindo muitas vezes de uma maneira dura com você, Ele faz isso para o seu bem, porque Ele sabe o que é o melhor. Davi sabia que não tinha direito a nada. Por isso ele fecha o versículo mostrando de onde esperava obter a satisfação das suas necessidades. Não da sua força, não do favor dos homens, mas da misericórdia de Deus. Como seria bom se nós, de forma semelhante, quando nós dobrássemos os nossos joelhos para fazermos as nossas orações, se é o que você ora, você levasse em conta primeiramente que você não é nada, você não tem direito a nada, você merece apenas o inferno. Quando você entende isso, você consegue implorar segundo o seu beneplácito, segundo a sua benignidade, segundo a sua bondade, para que Ele ajude você nas suas misérias, nas suas dificuldades e nas suas lutas. Salmos capítulo 4, verso 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade, buscareis a mentira? O feliz resultado da oração de Davi foi que ele conseguiu ser capaz não só de repelir a fúria dos seus inimigos, mas também ele despreza todas as suas artimanhas. Eu lembro que uma passagem das Escrituras fala que um rei ele sempre tentava destruir o povo de Israel. E ele fazia toda uma estratégia, mas quando ele chegava lá, alguma coisa acontecia que o povo não estava lá, mas não era para estar lá, era. Aí chegava um momento em que ele ia atacar num negócio que não aparecia. E ele começou a ficar incomodado, ele falou assim: tem alguém aqui no nosso povo que está indo lá contar para o rei de Israel o que eu estou fazendo. Numa das passagens mais sobrenaturais. E aquele servo do rei fala assim: não é ninguém daqui, rei. O que acontece é que lá tem um profeta chamado Eliseu. E que ele ouve o que o senhor fala nas suas recâmaras. Você está com os seus generais conversando, ele ouve. Ele fala: então vamos prender esse homem. Manda os carros, manda o exército, porque o problema nosso não é o nosso poderio bélico, e sim que eles têm uma arma que nós não temos. Vamos acabar com essa arma. E quando aqueles homens chegam lá, aquele homem Eliseu, ele fala para o seu servo, fala assim: olha, carros de fogo. E aqueles homens são cegos, e depois são mandados de volta. O poderio de Deus. As estratégias dos homens são nada perante Deus. Para que nossa confiança permaneça inabalável, devemos, quando formos assaltados pelos nossos inimigos, não entrarmos em conflito sem antes estarmos munidos à semelhança de Deus com a sua armadura, que não era uma armadura de couraça, não era armadura de ferro, de platina, não. A couraça, a armadura dele era a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficares firmes contra as astutas ciladas do diabo. Davi sabia que, visto ter Deus determinado defendê-lo pelo seu próprio poder, era inútil que todos os homens do mundo empregassem esforços para destruí-lo. Por maior que fosse o poder, aquilo não valia de nada. Quando você entende isso, que Davi já entendeu, quando a luta e dificuldade vier sobre a sua vida, você vai dar risada.
A morte você ri na cara dela. Porque quem controla a morte é Deus. Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele tomou as chaves do inferno e da morte. Quem tem poder sobre a morte é Deus. Mas, como Davi via que eles estavam plenamente determinados a difamar aquele a quem Deus exaltara ao trono do real, Davi lhes pergunta, de uma certa forma, é como eu escrevi: até quando vocês vão ficar gastando tempo, energia, em tentar fazer o meu nome ficar jogado na lama, sendo que Deus está comigo? Porque vocês estão perdendo tempo. É isso que Davi fala. E embora oprimido por todo tipo de luta de pessoas, tanto ricos como pobres, ele corajosamente retém com toda firmeza a honra da realeza que o próprio Deus concedeu a ele. E ele sabia que por mais que os seus inimigos se levantassem, eles não poderiam fazer nada, eles só mereciam o desprezo. Você entende que isso é válido para você também? Vale para a sua família, vale para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua vida enquanto você está debaixo da bênção do Senhor, em que você se submete a Ele, que você ouve a sua palavra, que você lê a sua palavra. Não vai faltar. O Senhor não permite. Efésios capítulo 6, verso 13, ele fala: você fez sua parte? Fica firme. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, a mesma armadura que nós falamos de Davi, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, depois de você ter feito a sua parte, permanecer inabalável. Você já fez o que você podia fazer. Não há motivo para pré-ocupação, ocupação prévia de algo que ainda não ocorreu, que você não tem acesso mais, que você não pode mudar. Se você puder mudar, faça algo, mas se você não pode mudar, segura nas mãos de Deus e vai. Mesmo que os seus inimigos, mesmo que as suas lutas excedam muito em habilidade e possuam um imenso poder de ferir, pastor, você não sabe, essa dificuldade, essa luta, ela é demais. Eu acredito em você. Ela é demais para você, e eu sei que também é demais para mim, mas ela não é demais para o nosso Deus. Eles não podem fazer absolutamente nada do que Deus não permite. E o nosso último salmo, último versículo, Salmos 4:3, que diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Davi ele faz uma afirmação no Salmos 4:3a: eu sei que o Senhor sabe distinguir quem é piedoso. Ponto e vírgula. O Senhor me ouve. O Senhor me considera como piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. É uma afirmação com uma frase com duas afirmações dentro. Uma falando o que Deus pensa, o que Deus faz, e outra, a realidade na vida do salmista. Esta é uma confirmação do versículo anterior, pois mostra que a causa da ousadia de Davi em falar para os homens: vocês estão perdendo tempo, consistia no fato de que ele dependia de Deus. E ele sabia que quem fundou o seu reino foi Deus. E com certeza podemos triunfar. E eu no meu papelzinho eu coloquei negrito, sublinhado e inclinado. Triunfar aos olhos de Deus, itálico. Triunfar aos olhos de Deus não quer dizer que você vai ter milhões na conta. Não quer dizer que você não vai ter reveses na vida, que você não vai perder entes queridos, ou perder a sua própria vida. Está dizendo que, como Jesus Cristo falou, está consumado. Para os homens, destruição. Para Deus, renovo. Renovo. Entenda que quando Deus fala que você triunfou sobre todos os inimigos de Deus, a sua vida fica como um memorial de Deus. Isso é triunfar. Não é essas palavras de triunfo: não, você vai ser rico, você vai ser próspero, você vai ter dinheiro. Eu quero que você tenha tudo isso. Mas esse não é o foco principal. Com certeza nós podemos triunfar
sobre todos os nossos inimigos quando somos dominados pela convicção. Convicção é certeza, é fé. Que você foi chamado por Deus. Ele não se engana. Ele não se engana você dentro da sua atividade, no seu labor. Ele não se engana no seu matrimônio. Ele não se enganou quando permitiu que você gerasse filhos e filhas. Ele não enganou quando te chamou para alguma coisa dentro do ministério, como é o meu caso. Nós temos que entender que nós somos chamados para um ofício específico por Deus, um trabalho em que nós nos engajamos. Dentro da área ministerial, por isso que eu falei, espero que Deus me conceda mais um ano de liberdade para poder pastorear você, porque eu sou funcionário dele. Se ele falar acabou, acabou. Se ele falou tem mais um ano, tem mais 10 anos, tem mais um ano, 10 anos. E não tem nada que o mundo possa fazer para mudar isso. Consequentemente, Davi aqui, ele não se gloria na sua própria força. Quando você vê a prosperidade, quando você vê as coisas dando certo, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Não puxa para você isso, porque você não tem capacidade, não tem força. Nós temos alcançado algumas pessoas fora do nosso ministério através da internet, alunos meus que estavam assistindo, pessoas na semana passada, nós tivemos mais de 77 visualizações, para nós é muito. Estava conversando outro dia com a Diene e ela falava, pastor, eu tenho visto que tem menos. Eu falei assim, não, é que às vezes o Felipe está lá e o Moisés vai assistir com ele, ou a Esther está junto. Na casa do Sebastião tem uma família inteira que assiste lá, às vezes um ponto tem 5, 7, 8 pessoas. O André conecta, está ele, algumas vezes está sua esposa, está os seus filhos. Então nós temos um grupo de em torno de 20 a 30 pessoas, que é o nosso grupo, mas na semana passada, 77 pessoas fora os compartilhamentos. É claro que às vezes as pessoas não vão e ficam de cabo a rabo, mas elas pararam e ouviram um pouquinho. Quer dizer que nossa igreja está semeando a palavra. Isso é importante demais. Davi ele não se gloria com a sua própria força, mas que ele foi escolhido por Deus. Ele notifica que as inúmeras tentativas dos seus inimigos contra si seriam sem sucesso, porquanto iriam descobrir que eles lutavam não contra Davi, não contra Paulo, não contra você, mas contra o próprio Deus. Salmos capítulo 4, verso 3 de novo. Sabei, porém, que o Senhor distingue, e eu coloquei de novo essa frase, por causa dessa palavra, distingue para si o piedoso. A palavra distinguir, ela tem uma referência à separação, não é para destruição, não é para o escárnio, não é para ficar jogadinho pelos cantos, é para a honra e para a dignidade. É por isso que Deus, quando olha para você, Ele te distingue para a honra e para a dignidade. A estes quem? Aqueles que amam a palavra, aqueles que leem a palavra, aqueles que têm um tempo de oração, aqueles que meditam, aqueles que são fiéis, aqueles que buscam cada vez mais parecer com Deus, com o Filho de Deus. Não é uma profissão de fé, não é um diploma. Inclusive eu estou devendo diploma para o Alice e para a Ingrid, não deixa eu esquecer o Alice e Ingrid, diploma do batismo de vocês. Isso não é o que vai selar a vida de vocês. O que sela é a convivência com Deus. A estes, e somente a estes, Deus supre com os dons indispensáveis para o exercício do ofício que Ele mesmo deu para você, deu para mim, para que eu possa exercer o meu ofício pastoral sobre a igreja cristã, Semente de Vida e outras pessoas. O Senhor ele precisa me conceder coisas. Esse tempo lá em Pirinópolis que a gente teve lá, eu fiquei pensando bastante sobre como fazer, como voltar, quando voltar. Ainda me preocupa bastante a saúde das pessoas. E eu pensava assim, poxa, hoje a gente está com aluguel reduzido lá na igreja, porque nós não estamos frequentando, mas como é que fica quando a gente voltar a frequentar? Alguns entregam o dízimo, outros têm medo, não entregam. Tenho procurado de Deus algumas possibilidades de alguns trabalhos extras para poder diminuir o peso do meu salário para a igreja.
Será que é tempo de buscar um novo local, menor, mais simples, que seja dentro das nossas possibilidades? Todas essas palavras, elas ficaram dentro da minha mente. E aí, quando eu escrevi, eu estava fechando a palavra, eu me trombei com isso. A estes, e somente esses Deus supre com os dons indispensáveis para o exercício do seu ofício. Se Deus ele não capacitar, não há ninguém que possa fazer nada. Sendo da vontade dele, não há nada que possa dar errado. Que essa verdade, que o Senhor ele te dá o que for necessário. Que essa verdade ela possa adquirir um espaço definitivo nas nossas mentes. Quando uma pessoa quer fazer uma coisa definitiva, ela concreta, coloca um concreto, que não é algo que vai ser removido ou quebrado. Se você acha que você vai mudar, você coloca uma palavra de gesso, uma parede de gesso, e aí você precisa mudar, você rapidamente quebra aquela parede, constrói outra em algum lugar. Mas quando a parede de concreto é mais difícil, ela pode ser derrubada, claro, mas é mais difícil. Que essa verdade ela possa ser concretada no seu coração, na sua mente, que jamais Deus vai reter a sua assistência àqueles que sinceramente avançam em obediência à sua palavra. Se você está fazendo a sua parte, se você está dentro dos caminhos do Senhor, você pode ter a certeza que Deus está contigo. Como ter essa certeza? Não tem como. É uma luta contínua, é um trabalhar diário, é uma busca incessante de aprimoramento, tendo como alvo a figura de Cristo. Eu lembrei de uma ilustração que às vezes eu conto para os meus aconselhados. Pessoas que já fizeram reforma vão entender. Quando você que está gerenciando uma reforma na sua casa, você contrata um pedreiro para fazer alguma obra, alguma reforma, alguma coisa, um pintor, alguém de parte elétrica, não importa. Vamos pegar o pedreiro. E acaba o cimento, o pedreiro ele vai a você e fala: acabou o cimento. Se você não providenciar mais cimento, o pedreiro ele vai ficar parado. A obra de Deus é a mesma coisa. Se Ele te deu um trabalho de reforma para fazer na sua vida, na sua família, na sua sociedade, na sua comunidade, onde quer que seja, na sua escola, no seu trabalho, e Ele não te der o saco de cimento, não te der os elementos necessários, não tem como você trabalhar sem tal conforto, sem tal certeza. Os fiéis, inevitavelmente, mergulhariam em desespero e desistiriam. E aqueles que confiam? E aqueles que são fiéis? E aqueles que buscam a obediência à sua palavra? Eu fecho a palavra de hoje com o versículo de Isaías capítulo 40, verso 30 e 31. O que é reservado para aqueles que buscam cumprir a palavra de Deus? Com falhas, com erros. Recebo pessoas, a pessoa chora: pô, pastor, caí de novo, pequei de novo. Para esses que estão lutando contra a sua tendência carnal, ele fala: os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. E ele está falando daqueles que não são os do Senhor. Esses jovens aqui, eles estão aquelas pessoas que se fatigam e cansam e caem. Isso não é para você. Para você é a palavra de ânimo, é a palavra de correção. Você precisa em 2021 corrigir a sua vida, você precisa alinhar a sua leitura, você precisa alinhar a sua vida espiritual para que você não seja como os jovens que se cansam e se fatigam, que você não seja como os moços que de exaustos caem, mas que você seja como os que esperam no Senhor, que têm as suas forças renovadas, que sobem como asas, com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por quê? Vocês estão debaixo do cuidado de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você nesta noite. Uma palavra de conforto, uma palavra também de exortação. Porque tudo que eu falei de bom é para aqueles que buscam a Deus. Aqueles que vão continuar o ano de 2021 com toda sorte de desculpas. Ai, pastor, não consegui. Ai, não deu. Ai, não tive tempo. Essa palavra não foi para você.
Essa palavra é para aqueles que querem mudança, que não conseguem a mudança, mas que confiam no Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos, adoramos e bendizemos o Teu santo nome. Agradecemos pelo Teu amor e a Tua graça. Agradecemos porque o Senhor é o nosso libertador. O Senhor é aquele que nos sustenta pelas mãos, aquele que nos guarda e nos protege. Queremos mais uma vez consagrar a Ti, Pai, as nossas vidas, pedindo a Ti a manutenção da nossa fé, do nosso coração, da nossa salvação. E cada vez mais, Pai, nós possamos nos amoldar a vida, a figura, a pessoa do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, maravilhoso Deus. Eu não sei o que vai acontecer em 2021. Graças a Deus. Não quero saber não. Muitas vezes as lutas elas são difíceis demais. E se você sabe delas antes, você sofre por antecipação. O nosso Brasil, como todo mundo, ainda está debaixo dessa pandemia. E nós podemos olhar para as coisas que têm acontecido com grande tranquilidade e observar o retorno do Senhor Jesus Cristo, que se aproxima. Todo um cenário, ele está se preparando para o aparecimento do homem da iniquidade. Como lidar com isso? Só confiar em Deus. Esse ano de 2021 é um ano que tem muitas lutas pela frente. E eu espero que você seja alicerçado em Deus para que você possa conseguir vencer. Graças a Deus, finalizamos mais um serviço no culto. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais esse dia, por mais essa possibilidade da Tua presença. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe nessa semana que se inicia, que o Senhor nos conceda mais e mais da Tua graça e do Teu amor. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe você, te conceda a graça nessa semana, em nome de Jesus.